Muito boa tarde, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que estão aqui comigo nesta tarde de segunda-feira, hoje dia 19 de agosto de 2024. Que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa abençoar a sua família, Deus possa abençoar o seu ministério, trabalho, sua empresa, o seu negócio, a sua vida espiritual, conjugal, familiar. Que o Senhor possa te abençoar grandemente a sua vida nesta tarde de segunda-feira. Nós estamos aqui pela graça do Senhor, agradecidos a Deus por mais essa oportunidade que Ele está nos concedendo nesta tarde de segunda-feira. Que bom, né? Podermos estar mais uma vez na presença do Senhor. Que bom seria se nós pudéssemos ficar 24 horas, né, na presença do Senhor. Mas temos muitas coisas para resolver. Mas nós precisamos tirar o nosso tempo para o Senhor. Nós precisamos fazer o nosso tempo. Senão, passa a hora, passa o tempo, de repente o dia vai e nós não tiramos nenhuma hora para o Senhor. Eu sempre falo com os irmãos, nós precisávamos tirar pelo menos o dízimo do tempo para o Senhor, de cada dia. O dia tem 24 horas para todos, para rico, para pobre, para os que estão, né, em outros países, para nós que estamos aqui no Brasil, é 24 horas o dia. E nós precisávamos, né, pelo menos dedicar ao Senhor 2 horas e 40 minutos por dia. Não de uma vez, né? De uma vez é difícil. Mas durante as 24 horas nós deveríamos tirar um tempo para oração, para a leitura da Bíblia, né? E também para estar ouvindo a palavra do Senhor, se puder estar cultuando, como seria, né, bem melhor para nós mesmos, se nós conseguíssemos tirar pelo menos o dízimo do tempo para o Senhor. Eu sei que para muitos a vida é mais corrida, é muito agitada, é muito corrida, mas se você conseguir, né, pedir a Deus sabedoria, para que você consiga administrar o seu tempo, para tirar um tempo para o Senhor, eu tenho certeza que na hora que você estiver parado, tirando o tempo para o Senhor, não é perdendo não, é ganhando, viu? Ninguém perde tempo na presença do Senhor. Com certeza Deus vai agir, Deus vai estar trabalhando, Deus vai estar te honrando, Deus vai te retribuir. Com Deus não é troca, eu sempre falo isso para os irmãos. Ah, vou fazer isso para Deus, fazer isso para mim. Não, irmãos. Não existe barganhar com Deus. Deus faz porque Ele é bom, Ele nos ama. E que pai que não gosta de agradar o filho? Assim é Deus conosco, né? Ele sempre está cuidando de nós. Tem um momento que Ele permite as tribulações na nossa vida para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa espiritualidade melhorar. E tem pessoas que não entendem. Quando Deus prova ela, quando Deus permite o vento, ela abandona a presença de Deus. Essa pessoa quer ser aquela criança mimada. Sabe aquela criança mimada que não pode fazer nada, não tem que estar ali, né? Tem crente que é desse jeito. Mas Deus não mima ninguém não, viu? Deus, Ele é justo, Ele sabe trabalhar, Ele é um ótimo pai, o melhor pai que nós podemos ter. E quando Ele age na nossa vida, é para o nosso bem, mesmo que doa em nós. Mesmo que doa em nós. Deus seria ruim se Ele fizesse tudo que nós pedíssemos. Aí seria um pai ruim. É verdade? Imagina nós que temos o nosso filho, se nós fazer tudo o que eles querem, nós não estamos sendo um pai bom. Estamos estragando o nosso filho. Assim é Deus. Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você, e com certeza, Ele sempre vai fazer o que é melhor para nós. Amém? Eu espero que estamos aqui não cristãos mimados, mas pessoas preparadas, resilientes, resistentes, né? Tenho certeza que eu e você estamos a cada dia mais fortes no Senhor. Né? Estamos na força do Senhor, na dependência dele, provados e aprovados. Sempre, o Senhor está nos provando, mas o melhor é ser aprovado. Quando vencemos aquelas batalhas terríveis, aquelas batalhas árduas que duram tempos, meses, anos, e vencemos. Oh, que coisa maravilhosa! Como valorizamos, né? Já observou que nós temos uma cultura, nesse sentido, até ruim, nós brasileiros. Aquilo que nós ganhamos não damos valor, já observou?
Isso é muitos, não é só no Brasil, mas nós, né, ficamos aquém. Nós não damos valor àquilo que é barato, aquilo que é de graça, aquilo que ganhamos, não damos valor. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque a graça de Deus na nossa vida, a morte de Jesus Cristo, ela não foi barata. Custou sangue, custou a morte de uma pessoa, a nossa salvação. E nós ganhamos essa salvação. Por isso que devemos valorizar a nossa salvação. E muitas das vezes não valorizamos. Já observou? Que às vezes nós ficamos até tristes com Deus, até decepcionados com Deus, quando Deus às vezes não faz uma coisa tão pequena para nós em vista da salvação. Porque não existe bênção que se compara à salvação. E custou muito caro. Mas nós ganhamos. É de graça, é dom de Deus. Muitas das vezes não valorizamos. Valorizamos mais, às vezes, que o Senhor não fez aquilo que nós queríamos, nós ficamos tristes, nós muitas das vezes esquecemos do que Ele fez, né, através de Cristo, lá na cruz do Calvário. Aí não valorizamos porque ganhamos. É de graça. Mas desperta, irmão. Desperta, irmão. A salvação foi de graça, é de graça, mas custou o preço de sangue. Alguém precisou morrer. Alguém precisou pagar o preço. E esse alguém foi Jesus. E muitas das vezes nós somos mal agradecidos. Muitas das vezes nós não valorizamos isso porque é de graça. É como a gente ganha alguma coisa, é de graça, nós não valorizamos. Mas aquela coisa que você trabalha, luta, demora anos para conquistar, você valoriza. É verdade, não é assim? Nós naturalmente não somos assim? Então, mas a salvação, irmãos, ela é de graça, mas custou um preço muito alto. Não esqueça disso. Então não abandone Cristo. Não fique decepcionado com Deus se Deus não faz aquilo que você quer. Talvez realize aí um projeto seu, não resolve um problema aí na saúde, no casamento, na empresa. Aí você já fica bravo com Deus. Irmãos, por favor, vamos ser espirituais. Nesta vida passamos por tribulações, adversidade, dias maus, percas, temos percas. Quem falou que nós só ganhamos? Quem falou isso? Nós, como seres humanos nesse mundo, temos percas. Né? A gente viu quando teve esses problemas ali de chuvas, de excesso no Rio Grande do Sul, quantas pessoas ali não perderam tudo? Perderam até família. E talvez pessoas que servem a Deus também. Tinha no meio pessoas que serviam a Deus, que servem a Deus. Passamos por isso. Às vezes, né, cai esse avião que caiu e muitas pessoas perderam a vida. Você acha que não tinha pessoas ali cristão ou familiar de algum cristão? Lógico que tinha. Lógico que tinha. Mas para nós que servimos a Deus, né, a morte para nós é ganho. Quando a morte nos alcança, que todos vamos passar por isso, não podemos ver a morte como uma tragédia, como um fim, como uma derrota, como uma vitória do diabo, como muitos pensam isso. Não. A morte para nós que servimos a Deus é um passo para nós chegar a Deus. A morte simplesmente vai nos levar na presença de Deus, só isso. Amém? Então, muitas das vezes, irmãos, não valorizamos a salvação. E nós deveríamos ou devemos valorizar mais a salvação do que qualquer outra coisa. Por quê? De graça, foi Deus que nos deu, mas custou o sangue de Cristo. Era para mim ser crucificado, mas Jesus foi o meu substituto. Imagina, ser crucificado, sofrer o que ele sofreu, sem pecado, sem murmurar, tendo o poder para dissipar os seus inimigos, mas não agiu assim por causa do amor que ele tem por nós. Jesus mesmo falou, Pedro querendo defender Jesus lá, falou, Pedro, se eu quisesse, eu mandava várias legiões de anjos que lutariam por mim. Mas é para isso que eu vim, chegou a minha hora. Ele tinha poder, é como se você tivesse, né, autoridade, se você pudesse sair fora daquela sentença, mas por amor à humanidade, Jesus fez. Ele se entregou. Por isso que Jesus se entregou. Ele se entregou a si mesmo. Então, muitas das vezes nós não entendemos isso, não valorizamos mais as bênçãos, mais as coisas desta vida, as bênçãos materiais do que o que Jesus fez por nós na cruz. Mas despertemos.
Olhemos para o Calvário, o que Jesus passou por nós. Ele derramou seu precioso sangue para que nós fôssemos perdoados os nossos pecados. Ele se entregou a si mesmo, sendo Deus, irmãos. Olha o exemplo de Jesus. Quantas pessoas orgulhosas. Deus começa a usar, a pessoa cresce, fica orgulhosa, não quer dar nem autógrafo. Olha que tem pessoas que... Isso eu estou falando de pessoas evangélicas, gospel aí, né? Felizmente, né? Que nem autógrafo a pessoa não dá. Jesus não, ele sendo Deus, ele desceu do céu, habitou no meio das suas criaturas, que somos nós, e morreu pelas suas criaturas. Morreu morte de cruz. Olha o exemplo de Jesus diante de muitos aí que acham que é a única bolacha do pacote, a última bolachinha do pacote. Irmãos, nós devemos seguir o exemplo de quem? De Jesus. Devemos descer. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a honra de Deus. Se Deus me usa, não é para a minha glória. É para a glória do nome do Senhor. Se Deus te usa, é para a honra e glória do Senhor. Somos apenas servos. Não passamos de ser de servos inúteis. Jesus disse isso. Jesus falou, quando você fizer de tudo o que for mandado. Jesus falando para os discípulos, viu? Depois que você fizer de tudo que for mandado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Olha como é que Jesus é maravilhoso. Então, no reino de Deus não há motivo de ter soberba, competição, olhos altivos, inveja, ciúmes, briga. Quando estamos agindo assim, estamos na carne. Nós não estamos agindo como Cristo. É o que ele nos ensinou. Ele mesmo diz, aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Agora, onde há competição, briga, disputa, contenda, isso não é de Deus, irmãos. É a carnalidade, a nossa carne que está falando mais alta. O diabo está imperando muitas das vezes no meio, porque aonde o homem fecha o coração para Deus e dá lugar para o diabo age. Age. Mas o diabo não entra na igreja. Que não entra. Ainda usa muitos. A gente vê que Jesus expulsa um espírito que havia 12 anos, 18 anos escravizado uma mulher. Onde ela estava? Estava lá na sinagoga. Jesus foi lá e expulsou aquele mal da vida daquela mulher. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que possamos praticar a palavra de Deus. Quer ser bênção? Quer ser abençoador? Uma pessoa que abençoa as outras pessoas? Pratique a palavra de Deus, vive a palavra de Deus. Deseje fazer a vontade de Deus. Estamos perdendo essa essência, irmãos. Estamos pensando muito em nós e esquecendo daquilo que o Senhor mandou nós fazermos. Vivermos em comunhão, ajudar o próximo, amar o próximo, servir o próximo, ser exemplo, ser sal da terra, luz do mundo. Ah, irmãos, tudo isso Jesus nos ensinou e deu o exemplo. A maravilha é que Jesus deu o exemplo, ele viveu isso. Ele não foi aquele tipo de mestre que ensinava só na teoria, mas ele vivia, a ponto de lavar os pés dos apóstolos. Isso era serviço de escravo, irmãos. Era só os escravos, quem tinha uma vida, que tinha condições de ter seus escravos, ele chegava em casa, o visita chegava em casa, lavava, era um costume deles. O escravo lavava os pés das visitas, né? E lavava o pé do seu senhor. Jesus fez esse papel para mostrar para os discípulos. Eu sendo mestre, eu sendo senhor, e era mesmo. Ele desceu a esse ponto de fazer um serviço de um escravo. Agora tem muitos cristãos que se diz cristão, irmãos, arrogante, soberbo, né? Só pensa em dinheiro, só pensa nele, só pensa na fama, na glória. Irmão, está longe daquilo que Cristo nos ensina. A gente reconhece um cristão autêntico pela humildade dele. Pela sinceridade, pela humildade. A pessoa é humilde. Humilde não é andar rasgado, não, irmãos. Humilde não é andar com roupa velha, rasgada, não é isso. Tem pessoa que anda com roupa velha e rasgada que é arrogante. Tem pessoa que anda alinhadinho de terno, anda, né, com a roupa bonita e é humilde.
É verdade. A humilde é pobre. Nem sempre. Tem pobre que é arrogante, tem pobre que é carne de pescoço, é duro, é osso. Não é humilde. É arrogante, soberbo, tem pobre. E tem rico que é humilde. Tem rico que é. É difícil, mas tem. Então não voga se a pessoa é rica ou não, se a pessoa tem ou não. Isso, irmãos, é porque a pessoa, quando tem um encontro com Jesus, primeira coisa, nós entendemos que somos dependentes dele. Nós entendemos que fomos chamados para quê? Para servir, não para ser servido. Tem pessoas que não entendem a palavra de Deus, que é consagrada, alcança algum cargo, ela quer ser servida. Olha o erro. Mas Jesus ensinou o contrário. Quanto mais nós nos confiar algo, quanto mais, vamos dizer, cargo que nós alcançarmos, é para nós mais servir. É para servir. Ninguém foi chamado para ser bajulado, ninguém foi chamado para ser adorado, ninguém foi chamado para ficar de boa. Não, nós somos chamados para servir. Somos servo. Eu sou servo de vocês. Eu sou servo. Eu, a minha esposa, a irmã, somos servos. É assim que Jesus nos ensinou. Fomos chamados para servir, não ser servido. Tem pessoa que quer ser servido. Tem pessoa que quer ser servido como um rei. Mas no reino de Deus não é assim. O maior é aquele que serve. Vocês estão entendendo? O maior no reino de Deus é o contrário, né, do reino deste mundo. Aqui a gente vê que o maior é servido, né, protegido, é guardado, né, está nos holofotes, a pessoa né, mas no reino de Deus é o contrário, o maior serve. Jesus deu o exemplo. E aí? E como tem muitas pessoas aí que se diz de Jesus quer ser servido, só ser servido. Não está enquadrado no Evangelho. Essa pessoa não está condizendo com a vida de Cristo. Então precisamos tomar muito cuidado. Porque o Evangelho não é lugar de eu buscar fama, de eu buscar glória. O Evangelho não é para mim buscar seguidor, não é para mim ficar rico, não é para mim ficar famoso, não é isso. O Evangelho de Jesus, primeiramente, ele me liberta, ele me transforma, ele me perdoa os meus pecados através da minha fé no Evangelho. Para quê? Para mim ser testemunha, para mim servir nesse reino. Eu sou servo nesse reino. Eu sou servo. Eu preciso servir. Eu não vou entrar nesse reino para me buscar algo para mim, mas eu vou buscar algo para o Senhor. O meu interesse no reino é meu. Não pode ser meu. O interesse de fazer a obra de Deus, o meu interesse deve ser para o Senhor. Em obedecer. Em fazer esse reino crescer, alcançar mais vidas para o reino do Senhor. Porque a igreja não é minha, o evangelho não é meu, é de Jesus. Então tem muitas pessoas enganadas usando o evangelho de forma errada. Consciente ou não. A maioria é consciente. Usando o evangelho para o seu próprio proveito. Isso é um pecado gravíssimo. A pessoa que usa a palavra de Deus para os seus próprios fins é um pecado gravíssimo. Gravíssimo. Está usando a palavra de Deus para o seu próprio proveito. Por isso que muitos não pregam a verdade, irmãos. Fica só passando a mão. Né? Não confronta, o evangelho nos confronta, irmãos. Se você está num lugar que o evangelho não te confronta, irmão, vocês têm maus lençóis. Cuidado. O evangelho nos confronta, lógico, tem dia que ele nos consola, nos conforta, nos edifica, né? Sim, mas o evangelho nos confronta. Porque somos pecadores. Se eu estiver congregando num lugar que o evangelho não me confronta, eu estou perdido, viu? Eu estou dentro da casa perdido. Eu tenho de sair desta casa. Porque o evangelho precisa me confrontar. Porque igual eu penso, quando somos amigos do pastor, é uma coisa. Mas quando aquele pastor resolver ser seu pastor, as coisas mudam. Você entendeu?
Quando somos amigos do pastor é uma coisa, mas quando aquele pastor resolver ser seu pastor de verdade, ele vai te confrontar. Aí vai ter problema. Por quê? O evangelho vai nos confrontar. O evangelho confrontava os religiosos da época de Jesus. O evangelho confrontava os discípulos de Jesus. E você acha que ele não vai nos confrontar hoje? Só se estivermos com a nossa mente cauterizada. Só se estivermos com os nossos olhos, os nossos ouvidos, olhos fechados para o evangelho. O evangelho sempre vai nos confrontar. Por quê? Esse aqui é o manual do cristão. E somos tendenciosos a praticar o mal. O evangelho vai nos alinhando. Quando submetemos ao evangelho, irmãos, com certeza nós pecamos menos. Com certeza erramos menos. Quando obedecemos o evangelho, sujeitamos ao evangelho, com certeza damos menos trabalho para o nosso Deus. Porque aqui tem tudo que nós precisamos. Trata de assuntos, familiar, financeiro, espiritual, enfim, trata todas as áreas da nossa vida. O problema é que muitos não querem, ser submissos, render ao evangelho. Ele não rende ao evangelho. Aí fica aquela vida problemática, cheia de derrota, de decepções. Porque ele não se adequa ao evangelho, ele quer que o evangelho adequa-se a ele. Temos visto aí muitas coisas terríveis que estão fazendo com o evangelho, distorcendo o evangelho para adaptar a estilos de vida que Deus abomina. Todos que vê internet, vê essas coisas, pessoas pegando o evangelho puro, distorcendo ele para adaptar os seus estilos de vida que Deus abomina. Você acha que diante de Deus está certo? Não. Você acha que diante de Deus essa pessoa vai passar diante de Deus impune, sem prestar conta? Lógico que não. Não estou aqui julgando quem vai para o inferno, quem que não vai. Não, mas o que a Bíblia condena, está condenado. Por exemplo, a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Se eu posso ser um crente, posso ser um pastor, posso pregar o evangelho, mas se eu sou mentiroso, eu vou ser reprovado. Porque o evangelho é a palavra que está dizendo. Os mentirosos não herdarão. Então eu posso ser um pastor, eu posso ter uma igreja, eu posso ter CNPJ de uma igreja, várias igrejas, mas se eu sou mentiroso, eu vou ser reprovado, irmãos. A Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Se eu posso ser um pastor, mas se eu tenho um amante, que a minha esposa não sabe, eu tenho uma amante por aí, de vez em quando eu encontro com ela, vamos para o motel, tal, ninguém sabe. E daquele dia que eu for chegar diante de Deus, eu vou passar? Eu vou ser salvo? Lógico que não. Eu estava em adultério, os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Não adianta eu ter aparência de pastor, ter programa na internet, usar gravatinho como estou usando hoje, gravatinho bonitinho, ó. Não adianta. Porque se eu não tiver com a minha vida condizendo com a palavra, eu vou ser reprovado. Não adianta eu aparecer para os outros bonitinho. Nossa, o irmão Euripe era uma benção. Chega lá, fico de fora. Porque tinha um amante. Isso engloba em várias áreas. Os roubadores, os mentirosos, adúlteros, fornicadores. E tanto, é uma lista, tem muitas pessoas. Não é porque eu estou numa igreja que eu tenho até um cargo. Se eu não abandonar o pecado, irmão, eu vou ser condenado. Você, porque Deus conhece o coração. Ele sabe o meu profundo, o meu escondido. Ele me vê dentro do quarto, ele me vê dentro do banheiro. Estou falando aqui dos lugares mais íntimos, que a gente toma banho, lugar que a gente dorme, Deus te vê em qualquer lugar, no trabalho, dentro do carro, onde você estiver. Não para te condenar, para te abençoar, mas também, se você estiver numa vida errada, ele está ali te vendo para te condenar também, para te corrigir. Por isso que devemos tomar cuidado, não viver uma vida de opressão, porque tem muitas pessoas que pensam que ser evangélico é viver uma vida sob pressão. Não é, irmãos. É natural. Eu não vivo sob pressão de Deus. Deus está me olhando também. Não, eu vivo uma vida natural. Fico feliz de saber que Deus cuida de mim. Ele tem visto a minha fidelidade, ele tem visto a sua. Isso nos traz bênção.
Por isso que muitas pessoas olham na gente, nossa, olha o irmão Eurício, como Deus tem abençoado. É por quê? Fidelidade, irmãos, não é troca, mas Deus abençoa quem é fiel. Você também, quem sabe as pessoas te olham, falam, olha como é que aquele irmão, aquela irmã está sendo abençoado. Por quê? Por causa da sua fidelidade. Não precisa passar ninguém para trás, não precisa pisar em ninguém, não precisa mentir, né? Não precisa prejudicar as pessoas, porque Deus te abençoa. Coisa simples, irmãos, mas é do nosso dia a dia. Tem pessoa que vai vender um carro, já falei isso aqui, ela vai vender um carro e o carro às vezes não está legal. Ela vai lá, faz uma gambiarra para vender. Isso é certo? Você queria que alguém fizesse isso com você? Porque a Bíblia nos ensina que nós devemos fazer para as outras pessoas como nós queríamos que os outros nos tratassem. Como que nós devemos fazer para as outras pessoas como nós queremos que as pessoas fazem para nós. Então, se você tem um carro para vender, vai lá, faz um gambiarra para tapear a pessoa, é certo? Deus vai aprovar? Deus vai te abençoar? Claro que não, irmãos. Deus não aprova injustiça. Ah, mas a pessoa é ímpia. E daí? Pior ainda. Vai falar, eu fiz um negócio com um crente e me tapiou, me vendeu um carro estragado. Me tapiou. Fica pior. Aí eles vão falar, sabia, crente é tudo igual. E aí? Você fez com que o reino de Deus, que o Senhor fosse glorificado, ou você fez com que o Senhor fosse blasfemado? E aí? Então, irmão, devemos ser justos em tudo. Imagina você lá na sua casa, de repente bate o caminhão lá da força aqui na nossa cidade, o CPFL, bate lá, eu vim aqui que eu tenho uma denúncia de um gato aqui, chega lá, o seu fio tá pulando o relógio lá, não sei, tem um gato lá. Imagina que vergonha. Imagina que vergonha. Então, irmãos, não podemos dar mau testemunho, sejamos justos, mesmo que levamos prejuízos. Pessoal, que vergonha. Os vizinhos estão doendo, ela lá, a irmã Maria lá, ó, ela fazia gato, olha lá. Pô, ainda vem polícia, vai te processar, você vai ter. Eles vão fazer uma conta daquilo que você usou sem pagar. Você vai ter que pagar tudo. Eles vão fazer um cálculo. Quando eles perceberam, eles têm tudo pelo computador, sabe tudo. É o tempo que a força diminuiu o consumo. Eles vão fazer um cálculo, você vai ter que pagar tudo. Vai ter que pegar empréstimo, vai dever para banco. E se não pagar, dá processo. Então, aí, que vergonha. Que vergonha, irmãos. Então, vamos ser justos. Vamos ser honestos. E outra coisa, além disso, dos problemas, Deus está vendo. Você acha que Deus está lá aplaudindo? Você acha que Deus está achando bom? Você está ficando com dívida com os homens e com Deus. Porque está agindo como os injustos. Irmãos, estamos aqui nesse mundo para sermos diferentes. Seja luz, seja sal da terra, seja luz do mundo, aonde você estiver. Eu trabalhava numa empresa que muitos tinham o costume de pôr coisas materiais, ferramentas pequenas, materiais, pôr no bolso e levar para casa. Depois até vendia. E eu, para a glória do Senhor, nunca trouxe uma agulha, porque eu trabalhava numa máquina que tinha agulha. Eu costurava sola de sapato. Blaqueadeira, que chama. Costurava aquela costura que vai na sola, no couro e no sapato. Eu nunca trouxe uma agulha, que era desse tamanho, podia pôr mas nunca fiz. Por quê? Tinha um temor de Deus. Quando eu precisava de alguma coisa, quando eu queria, talvez, estava lá, tinha o sapato que dava problema, alguma coisa dava problema, eu chegava no meu patrão. Ô fulano, você me dá um par desse sapato? Ele falava, vou levar. Levava. Pedia, saia com ele na mão, na frente de todo mundo. Os outros jogavam dentro das mochilas, jogavam dentro da marmita para levar as coisas. Eu não fazia isso, eu não aceitava e não fazia. Por quê? Deus está vendo. Não sou melhor do que ninguém, mas eu estou ensinando para os irmãos como que é o nosso procedimento nos lugares onde estamos. Porque além nós podemos ser envergonhados diante do homem, humilhado, taxado como um crente safado, mentiroso, ladrão, e também Deus está vendo. Deus está vendo. Deus tem pessoa que vai no mercadinho, pega as coisas, põe no bolso, irmão. Pega lá um shampoo, põe no meio das pernas. Pega bala, põe eu sempre sei minhas filhas, elas, crianças, falam, filho, nunca você pega nada dentro do mercado. Nunca tivemos esse problema. Mas sempre essa filha nunca pega nada no mercado, nem come dentro. Se comer, vai ter que levar potinho e passar lá no caixa para pagar. Mesmo na dureza, mesmo na hora do desemprego, nunca fiz isso. Por quê? É princípios que precisamos ter.
Por isso que Deus abençoa a gente grandemente. Por quê? Por causa dos princípios, por causa do temor a Deus, eu não fazia isso. Se comesse, bebesse alguma coisa lá dentro, pega latinho, o potinho de Danone, por exemplo, passa lá no caixa, mesmo vazio. Mas não larga aí na prateleira aberto, não. É para levar, para pagar. Eu sempre ensinei esses princípios para as minhas filhas. Porque eu sou bom? Não. É o que a Bíblia ensina. Por que erramos? Por falta de conhecimento. Né? Achamos que se a câmera não nos vê, porque hoje tem câmera para todo lado, né? Se o gerente lá não nos vê, não tem problema, mas Deus está vendo, irmãos. Deus está vendo a nossa conduta para nos honrar ou para nos corrigir. E eu quero ser honrado por Deus, mas eu tenho de ter princípios de cidadão do céu. Amém, meus irmãos? Que vocês recebam essa humilde palavra do servo do Senhor, irmão Euripides. Que Deus abençoe a sua vida, né? Que Deus abençoe a sua vida. Falando nessa questão de servo, a gente vê, até de vez em quando até brinco com a nossa irmã Débora, que a gente vê de bispo, né? De sacerdote, que a gente vê de tantos títulos por aí. Meu Deus do céu. Conheço pessoa que há poucos dias não era nem obreiro, já é pastor. Foi meu pai. Hoje, né, título é o que não falta. E eu vejo os títulos tão diferentes. Igual hoje. Pela misericórdia de Deus, eu sou um presbítero na casa do Senhor. Eu vejo uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Jamais eu quero ter título para aparecer. Nossa, quanto maior, melhor. Podia que me autodominar aqui na internet, como o bispo Eurípides, o sacerdote Eurípides, e tantos outros nomes que tem por aí. Eu podia pôr, não, irmãos. Eu vejo no reino de Deus, quando Deus levanta a pessoa, quando Deus chama, é mais e mais e mais responsabilidade. Né? Hoje, né? Apóstolo, todo mundo é. Meu Deus do céu. Isso é só título. A gente vai na Bíblia ver as funções dessas pessoas que eles fizeram no passado. Olha o apóstolo Paulo, é um exemplo. Será que esses apóstolos de hoje é igual o apóstolo Paulo que ele se autodominava apóstolo? Até ele defendia o seu apostolado porque ele não viu a Jesus. Né? Tinha de ter esse critério. Para ser um apóstolo, a pessoa deveria ter estado com Jesus, visto ele, andado com Jesus. E Paulo não andou, aí ele teve de defender. Eu sou como um abortivo, um fora de tempo. Agora hoje, irmãos, nem sei se a pessoa tem comunhão com Jesus, já é apóstolo. Deixa isso para lá, mas estou falando isso para vocês, porque tem muitos aí buscando o título. Eu quero ser um apóstolo Eurípides. Misericórdia. Se Deus um dia me der para me levar para o pastorado, não sei se ele vai fazer isso, é mais responsabilidade que eu já tenho hoje. Hoje eu já tenho responsabilidade. Se eu for para o pastorado, é mais responsabilidade. Mas estamos nas mãos do Senhor. O Senhor só vai fazer na minha e na sua vida aquilo que você é capacitado. Não, ele capacita. É para aqueles que têm o chamado. Se você tem o chamado, ele te capacita. Se não tiver o chamado, não tem como. Amém? Está aqui o caderno que você pode enviar os seus pedidos. Vamos anotar aqui e vamos orar por você, por todos os pedidos que estão aqui. Oremos nesta tarde de segunda-feira. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus que eu estou aqui. Eu quero agradecer o Senhor por esse momento tão maravilhoso que passamos aqui junto com os nossos irmãos, ensinando a palavra do Senhor. Pai, como eu gosto falar da tua palavra. Como eu gosto de ensinar, meu Deus, a palavra do Senhor. Eu tenho prazer nisso, o Senhor sabe. Abençoa os nossos ouvintes, que eles possam praticar, que eles possam ouvir esses ensinamentos e pôr em prática. Meu Deus, que é isso que dá resultado. É a prática, não somente ouvir. Abençoa o teu povo, visita pessoas que estão com dores, com enfermidade, passando por um momento difícil, visita, Pai. Pessoas que estão na UTI, pessoas que vão fazer cirurgia. Meu Pai, esse moço que vai fazer uma cirurgia na garganta, meu Deus, abençoa, Pai, que dê tudo certo. Repreenda todo o mal na vida dele, visita ele no seu hospital. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, visita o teu povo. Abençoa, Senhor, a nossa tarde. Nos dá uma tarde abençoada na tua presença, Deus. Visita os lares, visita as famílias. Essa é a minha oração,
no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Eu fiz uma oração rápida, mas Deus sabe da sua necessidade. Você ouvindo a palavra, no momento que você está ouvindo a palavra, Jesus já está trabalhando. Amém? Esse momento que você passou ouvindo a palavra, Deus visitou a sua vida. Amém? Sejam abençoados em nome de Jesus. Vamos ouvir um testemunho e voltamos à meia-noite na oração da madrugada. Ficam todos com Deus e até meia-noite, se Deus quiser. Boa noite, pastor Eurípides, paz do Senhor. Paz do Senhor, missionária Débora. Estou passando aqui para agradecer pelas orações que eu pedi há 15 dias atrás para o meu bisneto. Que estava dando febre e os médicos não descobriam. Foi descoberto, fez os exames, foi descoberta infecção nos pulmões. Também teve internado 3 dias, mas graças a Deus, já está em casa, está indo para a escolinha, está ótimo o garotinho, tá bom? Que Deus abençoe vocês pelo primeiro, Deus, né? E segundo, vocês pelas orações, por tudo que vocês têm feito por mim e pela minha família. Que Deus abençoe. Eu chamo Maria do Carmo, da cidade de Oliveira, Minas Gerais.